Seja muito bem-vindo à nossa oração de hoje. Hoje é 17 de março, 28º dia da nossa caminhada quaresmal. Você já está na reta final desta jornada. A Páscoa se aproxima e o coração que perseverou até aqui carrega sinais visíveis de transformação. Cada dia vivido com seriedade nesta quaresma foi um passo real em direção a Deus. Não desperdice o que foi construído. Aprofunde, intensifique. Os dias que restam são preciosos e merecem ser vividos com ainda mais intenção e entrega. Antes de continuarmos, curta este vídeo e inscreva-se agora no canal Oração Viva, se ainda não é inscrito. Faça isso antes de seguir na oração, para que você não esqueça depois. Esta caminhada é diária e sua perseverança faz toda a diferença. Ao se inscrever, você assume um compromisso de seguir firme até a Páscoa. No 28º dia da Quaresma, somos convidados a olhar para algo que está presente na vida de todo cristão, mas que nem sempre é compreendido em sua profundidade: a cruz. Não a cruz como símbolo decorativo, não a cruz como objeto de devoção exterior, mas a cruz como realidade viva, concreta, que aparece no cotidiano de quem decide seguir a Cristo com seriedade. Cada pessoa que caminha com Deus encontra em algum momento o peso de uma situação que não escolheu, de uma dor que não pediu, de uma limitação que não desejava. Isso é a cruz, e a Quaresma nos convida a olhar para ela de frente. Virgem Maria, tu que estiveste ao pé da cruz do teu filho sem fugir, sem desviar o olhar, sem abandonar, intercede por esta pessoa. Que ela encontre em ti a coragem de não fugir das cruzes da própria vida. Que aprenda a ficar de pé diante da dor, sustentada não pela própria força, mas pela graça que só Deus pode dar. A palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 24, é direta e sem rodeios. Jesus disse aos seus discípulos: "Se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me." Essas palavras não são metáfora, são convite real. Tomar a cruz não é procurar sofrimento desnecessário, não é cultivar uma espiritualidade masoquista. É aceitar com fé as situações difíceis que fazem parte do caminho de quem escolhe viver segundo o Evangelho. Muitas pessoas se afastam de Deus justamente quando a cruz aparece. Quando a vida complica, quando a dor chega, quando os planos desmoronam, a primeira reação costuma ser questionar: onde está Deus? Por que Ele permite isso? Essa reação é humana e compreensível. Mas a fé madura responde de maneira diferente. Ela não nega a dor, não finge que está tudo bem, mas encontra em Deus não a causa do sofrimento, e sim a presença que sustenta dentro dele. Nossa Senhora ajuda esta pessoa a não interpretar a cruz como ausência de Deus. Que quando a dor vier, ela não recue na fé, mas avance nela. Que compreenda que Deus não promete uma vida sem cruzes, mas promete estar presente em cada uma delas. Que essa certeza seja âncora nos momentos em que o peso parece grande demais para suportar. A cruz que transforma não é apenas a grande tribulação, o sofrimento intenso e visível. Muitas vezes, a cruz aparece nas formas mais cotidianas e discretas. É a convivência com alguém difícil que exige paciência constante. É a doença que limita e muda os planos. É o trabalho que cansa e não traz reconhecimento. É o sonho que não se realizou como esperado. É a solidão que pesa em silêncio. Essas cruzes menores também têm poder de transformar quando são acolhidas com fé. Virgem Maria, ensina esta pessoa a reconhecer as cruzes pequenas do dia a dia como oportunidades reais de crescimento espiritual. Que ela não as desperdice na reclamação ou no desânimo. Que aprenda a acolhê-las com consciência, oferecendo-as a Deus como oração viva, como participação no mistério do próprio Cristo que carregou a cruz por amor. O que torna a cruz suportável não é a força humana, mas a certeza de que ela não é o fim da história. Jesus carregou a cruz, mas a cruz levou à ressurreição. Esse é o coração do mistério cristão. A dor não é a última palavra. O fracasso não define o final. A morte não vence. A Quaresma caminha em direção à Páscoa.
E a Páscoa é a prova definitiva de que Deus transforma tudo, inclusive e especialmente aquilo que parecia perdido. Nossa Senhora, mantém viva neste coração a esperança da ressurreição. Que esta pessoa não veja apenas a cruz, mas enxergue além dela a promessa que Deus cumpre. Que o sofrimento presente não apague a certeza do amor de Deus que age, que transforma e que conduz para além de qualquer dor. Que esta quaresma, já em sua reta final, fortaleça essa esperança e prepare o coração para celebrar a Páscoa com alegria verdadeira e profunda. Escreva nos comentários: Nossa Senhora me ajuda a carregar minha cruz com fé. A cruz que transforma exige, antes de tudo, que seja acolhida. E acolher a cruz não é algo que acontece naturalmente. O instinto humano é resistir à dor, fugir do desconforto, evitar tudo aquilo que contraria os próprios planos e desejos. Essa resistência não é fraqueza moral, é simplesmente a condição humana. Mas a fé é chamada a ir além do instinto. A fé convida a um movimento contrário à lógica natural. Em vez de fugir da cruz, acolhê-la. Em vez de lutar contra ela com amargura, recebê-la com confiança de que Deus está presente também ali. Virgem Maria, intercede por esta pessoa neste momento. Tu sabes o que é acolher algo que dói sem ter uma explicação imediata que console. Tu acolheste o mistério da dor com uma fé que não exigiu respostas antes de confiar. Ensina este coração a fazer o mesmo. Que ele aprenda a dizer sim à vontade de Deus, mesmo quando essa vontade passa por caminhos que não escolheria por conta própria. Acolher a cruz não significa fingir que não dói. Significa sentir a dor e, ainda assim, não deixar que ela destrua a fé, a esperança e o amor. Jesus mesmo, no Getsêmani, pediu ao Pai que afastasse o cálice. Ele sentiu o peso. Ele não fingiu indiferença, mas no mesmo movimento em que expressou sua angústia humana, submeteu sua vontade ao Pai. Esse é o modelo da acolhida cristã da cruz. Honesta na dor, firme na confiança. Nossa Senhora, ajuda esta pessoa a ser honesta diante de Deus sobre o que sente. Que não construa uma espiritualidade de fachada que sorri por fora enquanto chora por dentro. Que leve a Deus a dor real, o cansaço verdadeiro, a confusão genuína. Porque é exatamente com essa honestidade que a relação com Deus se aprofunda. Não com perfeição encenada, mas com coração aberto e verdadeiro. A carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 18, traz uma perspectiva que muda tudo. Considero que os sofrimentos do tempo presente não têm proporção com a glória que há de ser revelada em nós. Paulo não nega o sofrimento, ele o reconhece como real, mas coloca esse sofrimento dentro de uma perspectiva maior, eterna, que transforma completamente o modo de vivê-lo. Quando a cruz é vista à luz da eternidade, seu peso não desaparece, mas seu sentido se transforma. Essa perspectiva eterna é um dos maiores presentes que a fé oferece. O mundo não tem essa perspectiva. Para quem não crê, o sofrimento não tem sentido, é apenas injustiça ou azar. Mas para quem crê, cada cruz carregada com fé tem um valor que ultrapassa o tempo. Tem um peso de glória que ainda não pode ser visto, mas que é real. Essa certeza não elimina a dor, mas a sustenta. Não responde todas as perguntas, mas oferece um chão firme onde o coração pode pousar. Virgem Maria, fortalece a perspectiva eterna desta pessoa. Que ela não avalie sua vida apenas pelo que vê e sente no presente. Que tenha olhos de fé para enxergar além das circunstâncias imediatas. Que compreenda que o que está sendo construído através das cruzes acolhidas com fé tem um valor eterno que nenhuma dificuldade presente pode cancelar ou diminuir. Acolher a cruz também exige abandonar a ideia de que a vida cristã deveria ser isenta de sofrimento. Essa ideia, muito comum, gera uma crise de fé quando a dor chega. A pessoa pensa: se eu rezo, se eu confio em Deus, por que isso está acontecendo comigo? Mas Jesus nunca prometeu ausência de sofrimento. Prometeu presença na dor. Prometeu que não estaríamos sós. Prometeu que até o sofrimento pode ser redimido e transformado nas mãos de Deus.
Nossa Senhora corrige gentilmente qualquer expectativa equivocada que esta pessoa carrega sobre a vida de fé. Que ela não se decepcione com Deus por passar por dificuldades, que compreenda que a cruz faz parte do caminho, não como punição, mas como escola, como lugar onde virtudes que não nasceriam em dias fáceis são forjadas com profundidade e permanência. Há uma cruz específica que esta pessoa carrega neste momento. Pode ser uma situação de saúde, uma dificuldade financeira, um relacionamento rompido, uma perda ainda fresca, uma incerteza que não se resolve. Qualquer que seja essa cruz, ela tem nome e tem peso real. E é exatamente para essa cruz concreta que o convite de hoje se dirige. Não para a cruz genérica e abstrata, mas para aquela que você conhece bem, que acorda com você e deita com você, que às vezes parece grande demais. Virgem Maria, apresenta a Deus a cruz específica que esta pessoa carrega. Que o Senhor a toque com seu poder de transformação. Que o que parece pesado demais se torne suportável pela graça. Que o que parece sem sentido vá encontrando significado à medida que a fé cresce. Que esta pessoa saiba que não carrega essa cruz sozinha, porque Cristo caminha ao seu lado em cada passo difícil desta jornada. Escreva nos comentários: Nossa Senhora, me ajuda a acolher minha cruz com confiança em Deus. A cruz transforma porque ela age diretamente sobre o que há de mais resistente no coração humano: o orgulho, a ilusão de autossuficiência, a crença de que podemos conduzir a própria vida sem precisar de ninguém. Quando a dor chega e os recursos humanos se esgotam, quando os planos falham e o controle escapa das mãos, o coração se vê diante de uma escolha fundamental. Pode endurecer na amargura e no fechamento, ou pode amolecer na humildade e na dependência de Deus. A cruz, quando acolhida com fé, produz exatamente esse segundo movimento. Ela quebra o que era duro e abre o que estava fechado. Virgem Maria, intercede para que a cruz que esta pessoa carrega produza nela humildade verdadeira. Não a humildade performática, que se exibe nas palavras, mas não transforma o interior, mas a humildade real, que nasce de reconhecer com sinceridade que sozinho não se chega a lugar algum. Que esta pessoa deixe a cruz fazer seu trabalho interior sem resistir ao processo de transformação que ela provoca. A humildade que nasce da cruz é diferente da humilhação. A humilhação diminui, constrange, envergonha. A humildade que Deus produz através do sofrimento acolhido com fé eleva, liberta e aproxima do coração de Cristo. É a humildade que fez Paulo dizer na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Quando sou fraco, então é que sou forte. Paradoxo que só faz sentido à luz da fé. Quando o orgulho cede, a graça entra. Quando a autossuficiência se dissolve, o poder de Deus se manifesta. Nossa Senhora ensina a esta pessoa a não resistir à humildade que a cruz quer produzir. Que ela não tente preservar uma imagem de força quando Deus está usando a fraqueza para algo maior. Que não se envergonhe de precisar, de não saber, de não conseguir sozinha. Que descubra que reconhecer os próprios limites diante de Deus não é derrota, mas o começo de uma vitória que a força humana jamais alcançaria. A cruz também transforma a maneira como enxergamos os outros. Quem nunca sofreu tende a julgar com mais facilidade. Tende a olhar para as fraquezas alheias com impaciência ou incompreensão. Mas quem passou pela escola do sofrimento aprende a olhar diferente. Aprende a ter compaixão porque conhece por dentro o que é carregar um peso. Aprende a não apressar julgamentos porque sabe que por trás de cada comportamento há uma história que não conhece completamente. Virgem Maria, que a cruz desta pessoa a torne mais compassiva com o sofrimento alheio. Que o que ela viveu e vive de difícil se converta em capacidade de estar presente para quem sofre. Que sua dor não a feche em si mesma, mas a abra para o outro com uma ternura que só nasce de quem também conheceu o peso. Que o sofrimento acolhido com fé se transforme em dom de presença e de escuta para os que estão ao seu redor. Há um aspecto da cruz que raramente é mencionado, mas que é profundamente libertador. Ela clarifica prioridades.
Quando a vida complica de verdade, quando a saúde falha ou quando algo importante é perdido, automaticamente o coração percebe o que realmente importa. As coisas superficiais perdem o brilho. As vaidades se revelam vazias. O que parecia urgente mostra-se irrelevante. E o que tinha sido negligenciado, os relacionamentos, a fé, a presença, o amor, surge com uma importância que não tinha sido percebida antes. Nossa Senhora, permite que a cruz desta pessoa produza essa clareza de prioridades. Que ela saia deste tempo sabendo melhor do que antes o que realmente vale a pena. Que não precise de novos sofrimentos para lembrar do que importa. Que carregue como fruto permanente desta caminhada uma hierarquia interior renovada, onde Deus ocupa o primeiro lugar e tudo o mais encontra seu espaço correto. A cruz também forma o caráter de maneiras que nenhuma situação confortável consegue. A paciência que nasce de esperar sem ver resposta, a perseverança que nasce de continuar quando tudo convida à desistência, a compaixão que nasce de ter sofrido, a fé que nasce de ter confiado sem garantias. Essas virtudes não se aprendem nos livros, nem se adquirem nos momentos fáceis. Elas são forjadas exatamente no calor da dificuldade acolhida com fé. São o fruto mais precioso que a cruz pode produzir. Virgem Maria, que esta pessoa reconheça os frutos que a cruz já produziu em sua vida. Que olhe para trás e perceba como situações difíceis do passado a tornaram mais forte, mais madura, mais próxima de Deus. Que esse reconhecimento a ajude a enfrentar as cruzes do presente com mais confiança, sabendo que Deus já demonstrou antes que é capaz de transformar dor em crescimento e limitação em espaço de graça. O 28º dia da Quaresma é convite a olhar para a cruz não como inimiga, mas como instrumento nas mãos de um Deus que ama com uma profundidade que ultrapassa nossa compreensão. Ele não envia a cruz para destruir, mas para construir. Não para afastar, mas para aproximar. Não para punir, mas para purificar e elevar. Confiar nessa verdade não é ingenuidade. É a fé mais madura e mais corajosa que existe. Escreva nos comentários: Nossa Senhora, que minha cruz me aproxime cada vez mais de Deus. Existe uma tentação muito comum quando a cruz se prolonga no tempo: a tentação da amargura. No início, quando a dificuldade chega, muitas pessoas conseguem manter a fé acesa, rezar com fervor, confiar com relativa tranquilidade. Mas quando a cruz não passa, quando os meses se acumulam e a situação difícil permanece sem solução visível, o coração começa a ser corroído por dentro. A amargura vai entrando de forma silenciosa, quase imperceptível. Primeiro como cansaço, depois como ressentimento, por fim como uma dureza interior que fecha o coração para Deus e para os outros. Virgem Maria, vigia este coração contra a amargura. Tu que permaneceste fiel mesmo quando a dor se prolongou, mesmo quando o silêncio de Deus pareceu longo, intercede para que esta pessoa não deixe a duração da cruz destruir o que foi construído na fé. Que ela reconheça os primeiros sinais da amargura e os leve imediatamente a Deus em oração, antes que se enraizem e se tornem mais difíceis de arrancar. A amargura é perigosa porque se alimenta de argumentos aparentemente razoáveis. O coração amargurado diz: eu rezo e não sou atendido. Eu confio e as coisas continuam difíceis. Eu me esforcei e não fui reconhecido. Esses argumentos parecem justos, e a dor que está por trás deles é real. Mas a conclusão que a amargura tira desses fatos é equivocada. Ela conclui que Deus não está presente, que a fé não funciona, que o esforço não vale a pena. E essa conclusão, uma vez instalada, vai minando a vida espiritual de forma profunda e duradoura. Nossa Senhora protege esta pessoa das conclusões equivocadas que a dor pode sugerir. Que quando o coração começar a dizer que Deus está ausente, ela recorra à fé para corrigir essa percepção. Que não tome decisões espirituais importantes nos momentos de maior dor, porque a dor distorce a visão. Que aguarde, que ore, que confie, mesmo quando os sentimentos apontam em direção contrária à confiança. O livro de Jó nos oferece um dos retratos mais honestos da luta humana
contra a amargura diante do sofrimento. Jó perdeu tudo. E não ficou em silêncio. Clamou, questionou, expressou sua dor com intensidade. Mas em meio a todo esse clamor, não abandonou Deus. No capítulo 13, versículo 15, Jó diz algo extraordinário. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Essa é a fé que vence a amargura. Não a fé que não sente a dor, mas a fé que sente tudo e ainda assim permanece ancorada em Deus. Essa fé de Jó não é ingenuidade nem masoquismo. É a convicção profunda de que Deus é maior do que qualquer circunstância, de que seu amor é mais real do que qualquer sofrimento, de que a história não termina no ponto de dor em que nos encontramos agora. É a fé que olha para além do momento presente e enxerga, ainda que de longe, a promessa de que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam, como nos assegura Paulo na carta aos Romanos. Virgem Maria, forma neste coração a fé perseverante de Jó. Que esta pessoa não abandone Deus quando a cruz se prolonga, que não interprete a duração do sofrimento como sinal de abandono divino, que permaneça em oração mesmo quando a oração parece não ter resposta, que continue confiando mesmo quando a confiança custa caro, que descubra que a fidelidade nos momentos difíceis é a forma mais pura e mais preciosa de amor a Deus. A amargura também costuma se alimentar de comparações. O coração que sofre olha para os outros e vê pessoas aparentemente sem problemas, com vidas que parecem fluir com facilidade, com sorrisos que parecem genuínos, com conquistas que chegam sem grande esforço. E essa comparação aprofunda a sensação de injustiça. Por que eles e não eu? Por que minha cruz é mais pesada? Mas essa comparação é sempre ilusória, porque ninguém conhece a cruz que o outro carrega no silêncio do coração. Nossa Senhora, liberta esta pessoa da armadilha das comparações, que ela não avalie sua vida pelo que vê na superfície da vida alheia, que compreenda que cada pessoa tem seu próprio caminho, suas próprias cruzes, suas próprias graças, que pare de medir seu sofrimento pelo que imagina que os outros sentem e volte o olhar para o único que realmente importa, Deus, que a conhece por inteiro e a ama de maneira completamente pessoal e intransferível. Vencer a amargura exige também um esforço ativo de gratidão. Não uma gratidão forçada que nega a dor, mas uma gratidão que, mesmo em meio à dificuldade, escolhe perceber o que ainda é bom, o que ainda funciona, o que Deus ainda está dando. Porque mesmo nos períodos mais difíceis, há sempre algo pelo qual agradecer. E o exercício consciente da gratidão vai abrindo brechas na armadura da amargura, deixando entrar a luz que ela tenta bloquear. Virgem Maria, cultiva neste coração um espírito de gratidão que coexista com a dor, que esta pessoa consiga, mesmo no meio da cruz, encontrar razões para agradecer, que a gratidão seja praticada como disciplina espiritual diária, especialmente nos dias mais pesados, que ela descubra que agradecer em meio ao sofrimento não é negar a realidade, mas é um dos atos de fé mais poderosos que um ser humano pode realizar diante de Deus. Escreva nos comentários: Nossa Senhora, guarda meu coração longe da amargura. A cruz que transforma não age apenas no interior da pessoa que a carrega. Ela também tem um poder de testemunho extraordinário para quem está ao redor. Quando alguém enfrenta uma situação gravemente difícil e ainda assim mantém a paz, quando passa por uma perda devastadora e ainda assim não perde a esperança, quando carrega um peso visível e ainda assim continua amando e servindo, esse testemunho fala mais alto do que qualquer discurso. Toca corações que palavras não alcançariam. Provoca perguntas que nenhuma pregação conseguiria despertar. Virgem Maria, ajuda esta pessoa a compreender o valor do seu testemunho silencioso. Que ela saiba que a maneira como carrega sua cruz está sendo vista, mesmo que não perceba. Que compreenda que sua fidelidade a Deus nos momentos difíceis não é apenas algo pessoal, mas tem um alcance que vai além de si mesma, tocando pessoas próximas que observam e que precisam ver de perto que é possível viver com fé, mesmo quando a vida dói. O mundo tem muitos exemplos de pessoas que vencem quando as condições são favoráveis. Isso não impressiona ninguém,
O que impressiona, o que realmente move corações, é ver alguém vencer quando as condições são adversas. Ver alguém manter a dignidade na humilhação, a paz na tempestade, a generosidade na escassez, o amor quando seria mais fácil odiar. Esse tipo de testemunho tem um poder sobrenatural, porque ele não pode ser explicado apenas pela força humana. Aponta para algo maior, aponta para Deus. Nossa Senhora transforma a cruz desta pessoa em testemunho vivo do poder de Deus. Que ela não desperdice o que está vivendo, fechando-se em si mesma. Que permita que sua experiência de fé em meio à dificuldade seja visível para quem está ao redor. Não de forma exibicionista, não buscando o reconhecimento, mas com a naturalidade de quem vive o que crê e deixa que essa coerência fale por si mesma nas situações do cotidiano. São Pedro, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 21, nos diz que Cristo nos deixou um exemplo para que seguíssemos seus passos. E o caminho de Cristo passou necessariamente pela cruz. Não como desvio do plano, mas como centro dele. A redenção aconteceu através da cruz, não apesar dela. Isso significa que Deus é capaz de usar exatamente aquilo que parece ser o ponto de maior fraqueza e derrota como instrumento de sua obra mais poderosa. O que parece fim pode ser começo. O que parece fracasso pode ser semente de algo que ainda não é visível. Essa perspectiva muda completamente a maneira de viver as situações difíceis. Se Deus foi capaz de usar a cruz de Cristo para realizar a redenção do mundo inteiro, Ele certamente é capaz de usar a cruz desta pessoa para realizar algo significativo, tanto na vida dela quanto na vida de quem está ao seu redor. Nada do que é vivido com fé é desperdiçado nas mãos de Deus. Nenhuma lágrima sincera cai no vazio. Nenhum sofrimento acolhido com amor deixa de produzir fruto no tempo certo. Virgem Maria, fortalece esta convicção no coração desta pessoa, que ela creia de verdade que sua cruz tem valor eterno quando carregada com fé. Que não a veja como desperdício de tempo ou energia. Que compreenda que está participando à sua maneira do mesmo mistério pascal que Cristo viveu. Que essa participação no sofrimento redentor de Cristo a encha não de tristeza, mas de um sentido profundo que sustenta e que nenhuma circunstância exterior pode roubar. O testemunho da cruz também se manifesta na maneira como a pessoa que sofre trata os outros. É muito fácil, quando estamos sofrendo, voltar toda a atenção para dentro. A dor naturalmente nos absorve, mas há um movimento extraordinário que a graça pode produzir. Mesmo no meio da própria cruz, olhar para o lado e perceber quem também precisa de ajuda. Servir mesmo quando se está exausto. Oferecer uma palavra de carinho mesmo quando o coração está pesado. Esse gesto tem um valor espiritual imenso e um impacto sobre os outros que vai muito além do que se imagina. Nossa Senhora move esta pessoa para fora de si mesma, mesmo nos momentos de dor. Que ela não se feche completamente na própria cruz, a ponto de deixar de ver o outro. Que descubra que o serviço ao próximo, mesmo quando custa esforço extra, é também um caminho de alívio interior. Que ao cuidar de quem está ao redor, ela mesma receba uma força que não sabia que tinha e que só se revela quando é doada. A cruz carregada com amor e com fé não apenas transforma quem a carrega. Ela abençoa um círculo de pessoas que muitas vezes nem sabe o quanto está sendo tocado. Os filhos que veem os pais perseverarem na fé em meio à dificuldade. Os amigos que observam de longe e são silenciosamente provocados a refletir sobre a própria vida. Os desconhecidos que cruzam com essa pessoa e percebem nela algo diferente sem conseguir nomear o que é. Esse alcance invisível da cruz, vivida com fé, é real e poderoso, mesmo que nunca seja completamente conhecido nesta vida. Virgem Maria, abençoa o testemunho desta pessoa, que sua cruz carregada com fé alcance corações que ela nem sabe que está tocando, que o fruto do que está vivendo se multiplique de maneiras que só Deus conhece, que ela continue firme, continue fiel, continue confiando, sabendo que nada do que vive com amor em Deus é pequeno ou sem propósito. Escreva nos comentários:
Nossa Senhora, que minha cruz seja testemunho do amor de Deus. A cruz que transforma exige também que aprendamos a pedir ajuda. Existe uma tendência muito comum entre pessoas de fé de carregar tudo sozinhas, como se precisar de apoio fosse sinal de fraqueza espiritual, como se a verdadeira fé devesse ser sempre autossuficiente e silenciosa. Mas essa compreensão é equivocada. Jesus mesmo, no caminho para o Calvário, recebeu a ajuda de Simão Cireneu para carregar a cruz. Esse detalhe do Evangelho não é acidental. Ele revela que aceitar ajuda no caminho da cruz não é fraqueza, é sabedoria e humildade. Virgem Maria, liberta esta pessoa de qualquer orgulho que a impeça de pedir e receber ajuda. Que ela não carregue sozinha o que foi dado para ser carregado em comunhão. Que compreenda que permitir que outros entrem em sua dor é também um gesto de fé, porque reconhece que Deus age através das pessoas. Que saiba receber o cuidado alheio com gratidão, sem sentir que isso a diminui ou a fragiliza aos olhos de quem a ajuda. A comunhão no sofrimento é uma das expressões mais profundas do amor cristão. São Paulo, na carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 2, nos convida: levai os fardos uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Essa é a lei do amor concreto. Não apenas o amor que se declara nas palavras, mas o amor que desce do nível das intenções e entra no nível da presença real, do tempo oferecido, da escuta paciente, do ombro disponível para quem está carregando algo pesado demais para carregar sozinho. Nossa Senhora coloca ao redor desta pessoa pessoas que possam ser Simão Cireneu em sua caminhada, que ela não fique isolada na sua dor por orgulho ou por medo de ser um fardo para os outros. Que encontre em sua comunidade, em sua família, em seus amigos, braços dispostos a ajudar a carregar o que pesa. E que tenha humildade e coragem suficientes para aceitar essa ajuda quando ela for oferecida, reconhecendo nela a presença concreta do amor de Deus. Há também o lado inverso dessa dinâmica. Assim como precisamos aprender a receber ajuda, precisamos estar dispostos a oferecê-la. Olhar ao redor e perceber quem está carregando uma cruz pesada e se aproximar com disponibilidade real. Não com conselhos não pedidos, não com julgamentos disfarçados de preocupação, mas com presença simples e genuína. Às vezes, o maior presente que podemos oferecer a alguém que sofre é simplesmente estar lá, sem precisar dizer nada, sem precisar resolver nada, apenas acompanhar. Virgem Maria, forma nesta pessoa um coração disponível para ser Simão Cireneu na vida dos outros. Que ela não passe pela vida tão absorta em suas próprias cruzes, a ponto de não perceber as cruzes alheias. Que desenvolva a sensibilidade de notar quando alguém ao seu redor está sofrendo em silêncio. Que tenha a coragem de se aproximar, de perguntar, de oferecer presença concreta, sem esperar que o outro peça. A oração também é uma forma poderosa de ajudar quem carrega uma cruz. Quando não podemos fazer nada concreto pela situação de alguém, podemos sempre rezar. E essa oração não é recurso de segundo plano. Não é o que fazemos quando não temos mais nada a oferecer. É intervenção real no plano espiritual. É apresentar a Deus aquela pessoa e aquela situação com toda a intensidade do coração. É pedir com fé que a graça de Deus haja onde os recursos humanos não chegam. Nossa Senhora, ensina esta pessoa a rezar com seriedade pelas pessoas que conhece e que estão sofrendo. Que não se contente em dizer que vai rezar sem realmente fazer isso. Que reserve um momento concreto de oração para interceder por quem está carregando cruzes pesadas. Que descubra o poder da intercessão como forma de amor ativo que age no invisível, mas produz frutos reais e visíveis na vida de quem é amparado por essa oração. A partilha do sofrimento também cria laços que nenhuma situação agradável consegue criar com a mesma profundidade. As amizades forjadas no sofrimento compartilhado têm uma solidez que as amizades construídas apenas em momentos de alegria raramente alcançam. Quando duas pessoas passam juntas por algo difícil, quando se apoiam mutuamente em momentos de fraqueza, quando se veem em sua vulnerabilidade real e ainda assim permanecem presentes uma para a outra, nasce entre elas um vínculo que tem algo de sagrado. Nossa Senhora,
Abençoa os vínculos que esta pessoa construiu ou está construindo através das dificuldades que enfrenta. Que as relações nascidas ou aprofundadas no sofrimento sejam cultivadas com cuidado e gratidão. Que ela reconheça nesses vínculos um dos frutos preciosos que a cruz pode produzir, transformando o que era dor em fonte de comunhão profunda e duradoura. A cruz nunca foi pensada por Deus para ser carregada em absoluta solidão. Cristo mesmo quis ter discípulos ao seu lado, mesmo que eles tenham falhado naquele momento. Quis ter sua mãe presente no Calvário. A dimensão comunitária da cruz é parte essencial do mistério. Carregar a cruz em comunhão, apoiando e sendo apoiado, é viver o Evangelho em sua forma mais concreta e mais bela. Virgem Maria, une esta pessoa a outros que caminham com fé e que sabem tanto carregar quanto ajudar a carregar. Que ela não percorra este trecho final da Quaresma sozinha, mas em comunhão com outros corações que buscam a Deus com a mesma seriedade e a mesma sede de transformação verdadeira. Escreva nos comentários: Nossa Senhora me ajuda a não carregar minha cruz sozinha. Chegamos a um ponto desta oração que toca uma das dimensões mais profundas da cruz, o seu poder de purificação interior. Ao longo dos dias desta Quaresma, falamos sobre conversão, sobre entrega, sobre perdão, sobre humildade, mas há algo que apenas o sofrimento acolhido com fé consegue fazer no coração humano. Algo que nenhuma reflexão intelectual, nenhum exercício espiritual realizado em condições confortáveis é capaz de produzir com a mesma profundidade. A cruz purifica porque ela toca camadas do interior que só se revelam quando a vida pressiona de verdade. Virgem Maria, permite que esta pessoa compreenda a dimensão purificadora da cruz que carrega, que ela não veja apenas o peso, mas também o trabalho silencioso que Deus está realizando em seu interior através dessa situação difícil. Que confie que o Senhor está usando cada momento de dificuldade para remover o que ainda precisa ser removido, para fortalecer o que ainda precisa ser fortalecido, para aprofundar o que ainda é superficial em sua vida espiritual. A purificação que a cruz opera acontece de maneiras muito concretas. Ela revela os apegos que ainda existem, aquelas coisas, situações ou pessoas das quais dependemos de forma desordenada e que só percebemos quando são ameaçadas ou tiradas. Ela expõe os medos que habitam o interior e que normalmente ficam escondidos sob uma camada de conforto e de controle. Ela mostra onde a fé ainda é frágil, onde a confiança ainda é condicionada, onde o amor ainda é calculado e limitado por expectativas não declaradas. Nossa Senhora, que a purificação que a cruz está operando neste coração seja completa e profunda, que nada fique intocado que precise ser transformado, que esta pessoa não resista ao processo de limpeza interior que Deus está conduzindo, mesmo quando esse processo dói. Que compreenda que Deus não purifica para destruir, mas para liberar. Não para tirar algo bom, mas para criar espaço para algo ainda melhor. Algo que o apego ao antigo impedia de receber. O profeta Malaquias, no capítulo 3, versículo 3, usa uma imagem poderosa para descrever a ação purificadora de Deus. A imagem do ourives que refina o metal precioso no fogo. O ouro não é destruído pelo fogo, ele é purificado por ele. As impurezas que estavam misturadas ao metal precioso são consumidas pelo calor, e o que resta é ouro mais puro, mais valioso, mais brilhante do que era antes. Essa é a imagem que Deus usa para descrever o que faz com o coração humano através do sofrimento acolhido com fé. Essa imagem precisa ser contemplada com calma, porque ela transforma completamente a maneira de viver a dificuldade. O fogo não é inimigo do ouro, é o instrumento de sua perfeição. Da mesma forma, a cruz não é inimiga do coração que busca a Deus. É o instrumento através do qual Deus remove as impurezas que ainda persistem e revela a beleza que sempre esteve lá, escondida sob camadas de pecado, de medo, de apego e de autossuficiência. Virgem Maria, que esta pessoa consiga ver a si mesma como ouro nas mãos do ourives divino.
Que não interprete o fogo da dificuldade como abandono, mas como cuidado. Que confie que as mãos que seguram o cadinho são mãos de amor, não de indiferença. Que descanse na certeza de que Deus sabe exatamente quanto calor é necessário e por quanto tempo, e que nunca permitirá que o fogo seja mais do que o coração consegue suportar com a ajuda da sua graça. A purificação pela cruz também opera na área dos desejos. Muitos dos desejos que trazemos conosco ao longo da vida são desejos legítimos em sua raiz, mas desordenados em sua intensidade ou direção. O desejo de ser amado, de ser reconhecido, de ser seguro, de pertencer a alguém. Quando esses desejos são frustrados pela cruz, a primeira reação é de dor. Mas quando a dor é acolhida com fé, ela pode purificar esses desejos, libertando-os do que era desordenado e redirecionando-os para Deus, que é a única fonte capaz de satisfazê-los de maneira plena e permanente. Nossa Senhora purifica os desejos desta pessoa através da cruz que ela carrega. Que o que era buscado nos lugares errados comece a ser buscado em Deus. Que a frustração dos desejos desordenados não produza amargura, mas abertura para uma forma mais profunda e mais real de ser saciado. Que esta pessoa descubra que em Deus encontra não apenas consolo para a dor, mas o preenchimento daquilo que o coração mais profundamente busca. Neste 28º dia da Quaresma, que está tão próximo da Semana Santa, a purificação pela cruz ganha uma urgência particular. A Páscoa se aproxima, e para celebrá-la com plenitude, o coração precisa ter passado pelo processo de limpeza que a Quaresma oferece. Não uma limpeza superficial de comportamentos externos, mas uma purificação profunda das motivações, dos apegos, dos medos, dos desejos desordenados. Uma limpeza que só é possível quando se permite que a cruz faça seu trabalho completo. Virgem Maria, prepara este coração para a Páscoa através da purificação que a cruz está realizando. Que estes dias finais da Quaresma sejam de entrega ainda mais completa ao processo de transformação que Deus conduz. Que esta pessoa chegue à celebração da ressurreição com um coração mais limpo, mais leve e mais disponível para receber a plenitude da graça pascal que Cristo conquistou para cada um de nós. Escreva nos comentários: Nossa Senhora, permite que a cruz me purifique e me prepare para a Páscoa. A Quaresma está chegando ao fim e a Semana Santa se aproxima com toda a sua intensidade. Neste 28º dia, já é possível sentir o peso sagrado desses dias finais antes da Páscoa. E é justamente nesse momento que a cruz que carregamos no cotidiano encontra seu significado mais pleno, porque se aproxima da cruz de Cristo, que é o centro de toda a história humana. Não é coincidência que a Quaresma conduza a Semana Santa. É o caminho pedagógico da Igreja, que nos prepara ao longo de 40 dias para contemplar o mistério mais profundo da fé cristã, com um coração que foi trabalhado, purificado e aberto. Virgem Maria, conduz esta pessoa para esses dias finais com o coração preparado. Que a caminhada quaresmal que ela percorreu até aqui a disponha para contemplar a paixão de Cristo, não como espectadora distante, mas como alguém que reconhece na cruz do Filho de Deus o sentido de sua própria cruz. Que a proximidade da Semana Santa acenda nela uma sede renovada de encontro com o Cristo, que sofreu, morreu e ressuscitou por amor. Contemplar a paixão de Cristo é um dos exercícios espirituais mais transformadores que existem. Não contemplar apenas com os olhos da inteligência, analisando teologia e doutrina, mas contemplar com o coração aberto, deixando que cada cena do caminho da cruz fale diretamente à experiência pessoal de quem ora. Jesus, carregando a cruz pelas ruas de Jerusalém, fala à experiência de quem carrega um peso que não escolheu. Jesus, caindo sob o peso da cruz, fala à experiência de quem já não aguenta mais e sente que vai ceder. Jesus, encontrando sua mãe no caminho, fala à experiência de quem precisou ver a dor nos olhos de alguém que ama. Nossa Senhora, guia esta pessoa na contemplação da paixão de Cristo nestes dias finais da Quaresma.
Que ela reserve um tempo especial para percorrer o caminho da cruz com o coração e não apenas com a cabeça. Que permita que cada estação desse caminho sagrado toque uma área diferente da sua experiência de vida. Que encontre em cada cena da paixão não apenas história passada, mas palavra viva dirigida à sua situação presente. Há um aspecto da paixão de Cristo que merece atenção particular neste momento da caminhada. O silêncio de Jesus diante de seus acusadores. Pilatos se espantou com esse silêncio. Os sacerdotes não conseguiam entendê-lo. Um homem inocente, capaz de se defender, capaz de argumentar, capaz de produzir milagres, escolheu o silêncio. Esse silêncio não era passividade, nem resignação. Era a expressão mais eloquente da entrega total ao Pai. Era o sim mais radical que um ser humano já pronunciou na história. Virgem Maria, ensina a esta pessoa o valor do silêncio diante de situações que parecem injustas e que não têm explicação fácil. Que ela aprenda com Cristo a não exigir que tudo seja justificado e compreendido antes de confiar. Que encontre no silêncio orante, inspirado pelo silêncio de Cristo na paixão, uma forma profunda de entrega que vai além das palavras e que fala diretamente ao coração de Deus. A paixão de Cristo também revela o quanto Deus leva a sério o sofrimento humano. Deus não olhou para a dor do mundo de longe, com indiferença ou com uma compaixão abstrata. Ele entrou nessa dor, assumiu carne humana justamente para poder sofrer de dentro, para poder dizer a cada pessoa que sofre: eu sei o que é isso. Eu estive aqui. Eu passei por isso. Não há forma de sofrimento humano que Cristo não tenha experimentado de alguma maneira. Não há dor que ele olhe de fora sem compreender por dentro. Nossa Senhora, que esta certeza console profundamente o coração desta pessoa. Que ela nunca se sinta sozinha em seu sofrimento, porque sabe que tem ao seu lado um Deus que não apenas compreende a dor de longe, mas que a viveu por dentro com uma intensidade que nenhum ser humano jamais experimentou. Que essa proximidade de Cristo com o sofrimento humano seja fonte permanente de consolo e de força nos momentos mais difíceis desta caminhada. A aproximação da Páscoa traz também um convite urgente à reconciliação. Se há algo que ficou pendente ao longo desta quaresma, alguma conversa que precisa acontecer, algum pedido de perdão que ainda não foi feito, alguma reconciliação que foi adiada, este é o momento. Não existe chegada mais digna à celebração da ressurreição do que chegar com o coração em paz com Deus e com os outros. A Páscoa pede um coração limpo, e a limpeza do coração passa necessariamente pela reconciliação. Virgem Maria, move esta pessoa a fazer o que ainda precisa ser feito antes da Páscoa. Que não adie o que o amor exige. Que não deixe que o orgulho ou o medo impeçam um gesto de reconciliação que o coração já sabe que é necessário. Que chegue à celebração da ressurreição com a leveza de quem não carrega pendências abertas, mas com a paz de quem fez o que estava ao seu alcance para restaurar o que estava quebrado. Escreva nos comentários: Nossa Senhora, prepara meu coração para a Semana Santa. Chegamos ao final da oração deste 28º dia da Quaresma. É um momento de pausa e de reconhecimento. Você percorreu um longo caminho desde o início desta caminhada. Cada dia de oração, cada reflexão acolhida, cada decisão renovada foi construindo algo real no seu interior. Esse trabalho interior não é visível aos olhos de quem está ao redor, mas é profundamente real aos olhos de Deus. E é o que mais importa. Não a aparência exterior de uma quaresma vivida, mas a transformação genuína que aconteceu no silêncio do coração ao longo desses dias. Virgem Maria, olha para esta pessoa neste momento final com o mesmo olhar de mãe com que acompanhaste cada passo desta caminhada. Tu estiveste presente em cada dia de oração, em cada momento de luta, em cada decisão de permanecer fiel quando seria mais fácil desistir. Intercede agora para que tudo o que foi semeado ao longo destes dias produza fruto abundante, não apenas nesta quaresma, mas ao longo de toda a vida que ainda está por vir. Ao longo desta oração de hoje, contemplamos a cruz em suas muitas dimensões. Vimos que a cruz transforma porque quebra o orgulho e produz humildade verdadeira.
Vimos que ela precisa ser acolhida com honestidade, sem fingir que não dói, mas sem deixar que a dor destrua a fé. Vimos que ela tem um poder de testemunho extraordinário para quem está ao redor. Vimos que ela não foi feita para ser carregada sozinha, mas em comunhão. Vimos que ela purifica como o fogo purifica o ouro. E vimos que ela encontra seu significado mais pleno quando contemplada à luz da paixão de Cristo, que carregou a cruz maior de todas por amor a cada um de nós. Nossa Senhora, que cada uma dessas dimensões continue ressoando no coração desta pessoa depois que esta oração terminar. Que ela não guarde apenas uma lembrança agradável de um momento de reflexão, mas que carregue consigo uma compreensão nova e mais profunda do valor da cruz em sua vida. Que o modo como ela olha para suas dificuldades tenha mudado de verdade depois de hoje. A Semana Santa está às portas. Em poucos dias, a Igreja inteira contemplará o mistério central da fé cristã: a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Para quem viveu a Quaresma com seriedade, esse momento terá um sabor diferente. A Sexta-feira Santa será mais real. O silêncio do Sábado Santo será mais profundo. E o domingo de Páscoa será mais luminoso. Porque o coração que passou pelo processo de conversão quaresmal é um coração preparado para receber com mais plenitude a alegria da ressurreição. Virgem Maria, intensifica neste coração a expectativa pela Páscoa. Que estes dias finais da Quaresma sejam vividos com uma atenção especial, com uma presença interior mais intensa, com uma disponibilidade maior para deixar que Deus faça os últimos retoques no trabalho de transformação que conduziu ao longo destes 28 dias. Que nada seja desperdiçado, que cada momento restante seja aproveitado com consciência e amor. Há um convite que precisa ser feito com urgência neste momento final. Se você chegou até aqui, se perseverou ao longo destes 28 dias de caminhada, você sabe o valor deste espaço de oração diária. Não guarde isso apenas para você. Pense agora em uma pessoa que você conhece e que precisa deste encontro com Deus. Um familiar, um amigo, um colega. Alguém que está sofrendo e que ainda não encontrou um lugar de acolhida espiritual. Compartilhe esta oração com essa pessoa hoje. Não adie esse gesto. Ele pode fazer uma diferença que você não consegue imaginar na vida de quem recebe. Nossa Senhora, multiplica o alcance desta oração nestes dias finais da Quaresma. Que cada pessoa que rezou hoje seja instrumento de expansão desta corrente de oração. Que famílias inteiras sejam tocadas. Que corações distantes de Deus sejam alcançados através do gesto simples de compartilhar. Que esta Quaresma produza frutos que vão muito além do círculo de quem já estava buscando, chegando até quem ainda não sabia que estava precisando. Se esta caminhada está fazendo diferença na sua vida, curta este vídeo agora e inscreva-se no canal Oração Viva, se ainda não é inscrito. Compartilhe com alguém que precisa deste espaço de oração nesta reta final antes da Páscoa. E se você quiser apoiar ainda mais esta missão, considere se tornar membro do canal. Cada apoio ajuda esta caminhada a continuar chegando a mais corações todos os dias. Virgem Maria, abençoa cada pessoa que rezou esta oração hoje, que carregue a cruz da própria vida com mais fé, com mais esperança e com mais amor a partir de agora. Que chegue a Páscoa com um coração transformado, purificado e cheio de gratidão pelo caminho percorrido. Que a alegria da ressurreição seja proporcional à profundidade com que viveu esta Quaresma e que o Cristo ressuscitado encontre neste coração uma morada preparada, limpa e disponível para ser habitada com plenitude. Que a cruz de hoje conduza à glória de domingo. Amém.